quase morri com reação alérgica grave à vespa e logo depois não posso ser mordido por mosquito mutuca, maruim, que abrem feridas enormes. O que pode ser isso? Olha, isso pode ser uma reação cruzada. Existe um componente da vespa, do maruim, que eu não estou lembrando aqui o nome, que é muitos componentes, né? E aqui ao vivo, vocês me desculpem, mas realmente não me lembro o nome desse componente. Mas eu sei que, assim, se tiver algum médico, algum colega alergista, por favor, coloque nos comentários, que vai ajudar bastante. Mas eu sei que existe o componente sensibilizante primário, tá? Da vespa, e tem pacientes realmente que desenvolvem uma reação muito grave. E esse componente sensibilizante primário, ele faz uma reação cruzada, ou seja, ele sensibiliza o paciente também à mutuca. Então, o paciente pode desenvolver alergia ao mosquito maruim, que é aquele mosquito selvagem, com reações muito graves de feridas na pele, tá? E também até, eventualmente, de reações anafiláticas, de anafilaxias. Então, é muito importante você procurar seu médico alergista e investigar quais seriam os componentes que estariam envolvidos na sua reação colateral e, consequentemente, iniciar a chamada imunoterapia dessensibilizante específica, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu ouvi falar que quem tem alergia a leite de vaca pode trocar pelo leite de égua, que não causaria tanto problema. É verdade isso? E para o leite de cabra? Olha, é interessante, mas é verdade, tá? Agora, é lógico que não faça isso mediante sem a consulta do seu médico alergista, porque assim, alergia alimentar é uma coisa muito grave. Alergia alimentar mata. Alergia alimentar leva o paciente a um estado de choque anafilático ou anafilaxia. É uma coisa muito grave a alergia alimentar. Então a gente não pode dar sorte ao azar, a gente tem que ser redundante, a gente tem que estratificar o risco. Então, não faça uso, se você tem alergia alimentar, perdão, principalmente alergia alimentar mediada pelo anticorpo IgE, não faça uso de qualquer leite antes de consultar o seu médico alergista. Esse é o recado que eu dou para você. Agora, estatisticamente, os estudos têm demonstrado realmente que as proteínas do leite da égua, eles não são tão reativas a pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, não existe aquela reação cruzada importante entre o leite da vaca e o leite da égua. Agora, existe uma reação cruzada razoável, também não é uma reação cruzada assim muito intensa, mas é bem razoável, e tão razoável que você precisa retirar esse leite da alimentação para não desenvolver alergia, que é justamente para o leite de cabra, tá? Então, o paciente que tem alergia ao leite de vaca, ele não pode fazer leite de cabra, porque ele pode também desenvolver uma reação colateral importante, tá bom? Agora, é interessante que a gente vê, existem dois tipos de alergias alimentares, tá? Existe a alergia alimentar mediada pelo anticorpo da classe IgE e existe a alergia alimentar que não é mediada pelo anticorpo da classe IgE. Os pacientes que desenvolvem alergia não mediada pelo anticorpo da classe IgE, ou seja, aquela alergia que não causa anafilaxia, aquela alergia que não causa risco de vida, por assim dizer, né? Risco de vida imediato, pode causar risco de vida a médio e longo prazo, né? Porque você acaba tendo inflamação no intestino, pode ter infecções, pode ter síndromes desabsortivas, ou seja, é um risco de vida a médio e longo prazos. Agora, aquele paciente que não tem um risco de vida imediato, a gente tem notado realmente a troca do leite de vaca pelo de cabra e o paciente tem aceitado melhor o leite de cabra, tá? Sempre com orientação do médico alergista ou do nutricionista, tá bom? Não faça nada por conta própria. Um abraço, obrigado. Tem uma pergunta aqui. Eu fiz um teste para alergia dos componentes para saber o risco de alergia a amendoim. Porém, deu reatividade cruzada à soja, mas eu como soja e não acontece nada. Como explicar isso? Difícil, hein? Difícil. É o seguinte, vamos lá. Existe na reatividade cruzada a reatividade cruzada clínica e a reatividade cruzada sorológica. O que significa isso? Muitas das vezes você pode ter uma reatividade cruzada clinicamente apresentada, come um alimento, e você sabe que se comer o outro alimento também você vai desenvolver reação, mas você não consegue fazer um nexo causal, você não consegue ver a relação entre o alimento A e o alimento B. Tá? Isso é a reatividade cruzada clínica, onde não tem ainda tecnologia suficiente que conseguiu identificar qual seria o componente comum desses dois alimentos. Então, o paciente tem reação cruzada,
mas não consegue provar que tem reação cruzada. O inverso também acontece, ou seja, o paciente não desenvolve nada, mas na hora de fazer o exame dá o componente positivo a esses dois alimentos, que no caso da soja com o do amendoim, né? Amendoim que você falou, não é isso? Então a soja, o componente positivo, existe um componente específico entre soja e amendoim, você é alérgico a esse componente, tanto a soja quanto a amendoim, ou seja, você é sensível, você não é nem alérgico, você é sensível a esse componente, mas você não desenvolve reação clínica a esse componente, né? Só desenvolve no caso do amendoim, mas a soja você não desenvolve, tá? Então, provavelmente, a sua reação ao amendoim não é esse componente. A sua reação ao amendoim é outro componente, as chamadas proteínas de estocagem, que são as proteínas do amendoim, das oleaginosas mais comuns e de certa forma, estariam responsáveis por reações colaterais mais graves, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.